Leila Dato por aqui, tudo bem com você? Então bora para mais uma live da segundona. Nessa segundona tá bem corrida, volta às aulas, então volta a rotina, o povo pegando no tranco das férias, né? E então a gente tem muita coisa boa pra gente ver. E a gente vai falar hoje, Josi, minha querida, que saudade de você! A gente vai falar um pouquinho hoje, gente, porque assim, recentemente a gente teve muito próximo da gente, a gente teve casos de suicídio. E aí a gente fica, meu Deus, o que eu poderia ter ajudado, né? Será que eu poderia ter feito alguma coisa, tal? Então, eu queria também, saudade, Josi. Ana Paula, seja bem-vinda, Ana Paula. E então eu falei assim, gente, vamos conversar sobre isso rapidinho, porque primeiro que assim, né? Tem muita confusão, as pessoas acham assim que como tem muito terapeuta que faz coaching e se torna coaching também, além das terapias que faz, psicólogos que fazem coaching se tornam coaches que não são psicólogos, né? São coaches. Então aí acaba dando muita confusão na cabeça das pessoas, é normal. E então vamos falar um pouquinho hoje sobre essa questão de luta que a humanidade tá, né? E abordar um pouquinho essa questão de depressão, de saúde mental, na verdade. Então, vamos combinar uma coisa, né? Eu queria que vocês me falassem, se você tá com uma... Por exemplo, eu tô com... No calor, a gente lava muito a mão e começa a descascar a mão. A gente vai aonde? No dermatologista. A gente tá com problema na mão aqui, vai no dermatologista, certo? Você tá com alguma dor de estômago, você vai no gastro. Você tá com problema de adenoide, tá com problema de carne esponjosa no nariz, tal, não consegue respirar direito, tem rinite, rinite e tal, você vai no otorrino, laringologista. Tá com problema no coração, tá com a pressão alta, você vai no cardiologista. E quando tá com problema de mente, vai aonde? Gente, o cérebro, ele é um órgão do corpo. E se ele não estiver funcionando direito, o que acontece? Ele é que comanda o resto do corpo, né? Então, nada funciona direito. Para o cérebro funcionar direito, ele, assim como as outras... Hoje mesmo eu atendi uma moça e ela estava falando... Eu falei, me conta, né? Me conta da sua vida. Ela não é de São Paulo, de uma cidade aqui perto. E aí eu fui conversando com ela e fui, né, conhecendo o cenário e tal. E ela falando que ela tem pressão alta, que ela é muito ansiosa. Ela falou, eu sou muito ansiosa. Eu falei, tá bom, mas, né, você é ansiosa por quê? E ela me falou uma coisa que é muito verdade, né? Ela falou assim, eu como muito, eu fico ansiosa, eu como. E é como se... Depois ela me explicou o fardo que ela tem, assim, né, o peso que ela tem pra levar a vida e tal. E ela falou assim, você inconscientemente, você acaba comendo pra você ficar grande, pra você aguentar o fardo que você tem. Eu falo isso porque aconteceu isso comigo, né? A época que eu tinha lá 96 quilos, eu tava com 3 crianças pequenas e eu comia sem necessidade, às vezes sem fome, ou mesmo com fome, comia resto de criança, tal, tudo. E hoje eu vejo que é para aguentar o fardo, né? Então a gente engole e tal, quem tem problema com alimentação, e quem não tem, não come, né? Parece que é uma coisa, né? Mas quem não tem problema com alimentação, não come. E isso, gente, se a gente não tiver uma verdade, isso, total verdade, claro, não falo, a gente come pra gente aguentar a situação desafiante que a gente está passando. E se a gente não tiver uma disciplina de autocuidado, a gente, principalmente mulherada, fica cuidando dos outros, né? Então, assim, coloca aí, se esse é o seu caso, escreve, mesmo que você está assistindo essa live gravada, coloca se esse é o seu caso, porque o que acontece?
conforme a gente vai crescendo, o ambiente que a gente cresce, né? Um ambiente favorável ou um ambiente desfavorável, um ambiente de amor ou um ambiente de falta de atenção, isso vai moldando o modo como a gente... O nosso caráter, vai moldando os sabotadores, vai moldando a nossa forma de se comportar, né? Então, por exemplo, se a gente está numa família que a gente não tem muito... A gente, assim, não tem... a gente depende muito da gente, você acaba desenvolvendo um perfil de comportamento dominador, porque você está ali no comando, e você tem muita responsabilidade e tal. E o contrário também acontece. Se você está numa família que tem uma pessoa dominadora, você acaba acatando ordens e ficando boa em acatar ordens, em seguir ordens. E aí, quando ninguém te dá ordem, você não vai para frente, né? Então, aí precisa de um coach para dar ordem. O coach, na verdade, ele pega isso, analisa você, o seu perfil de comportamento, fala, ó, beleza, você quer chegar lá, mas você tá aqui, você tem esse perfil de comportamento. Então, por exemplo, você gosta de dar ordens e, de repente, para você chegar lá, você precisa controlar isso, né? Depende da sua meta, né? Por exemplo, quando é uma meta... Vou dar um exemplo da minha amiga Joyce, que vai ter 2 bonecas lindas, né? Teve um chá revelação esse final de semana. Então, assim, ela é super dinâmica, tal, tudo. E ela não se sentiu segura com o médico, ela foi lá e trocou de médico. O esposo dela ficou, assim, indignado num primeiro momento. E ele é um amor de pessoa. Mas ele é uma pessoa que ele precisa de segurança para fazer alterações. Se ele não vê necessidade, não sente a necessidade da segurança, ele não muda, né? Então ele é bem restritivo à mudança. E aí ela foi lá e ela fez a mudança sem conversar com ele, né? E aí dá conflito. Então ela chegou, conversou, se desculpou, tal. Ele também entendeu. E estão lá as menininhas desenvolvendo na barriga dela. Mas a questão é, então, por exemplo, às vezes a pessoa, ela é muito rápida e ela toma decisões que machucam as outras pessoas. Ou, às vezes, ela não toma decisão porque ela cresceu num ambiente que ela era dada a ordem, sempre foi dada a ordem para ela. Então, ela fica ela fica aguardando ordens e, às vezes, ninguém vai dar ordem para ela. Ela que precisa tomar a rédea da vida. Então, assim, isso vai moldando o caráter da gente, vai moldando a pessoa em si. Só que a gente, muitas vezes, não tem esse conhecimento, essa consciência que a gente é tudo isso. A gente vai estudando, então a gente vai estudando para passar, aí a gente faz uma faculdade para conseguir um emprego, aí arruma um emprego porque precisa pagar a conta, e aí a gente vai vivendo nesse automático, e aí muitas vezes a gente não para analisar o porquê que a gente faz as coisas. E aí vai vindo os desafios, às vezes a gente não está preparado mesmo para fazer o desafio. Vivi, seja bem-vinda para participar daquele, né, desafio. Então, assim, a gente tem um temperamento, todas as pessoas têm um temperamento, né? E aí conhecer esse temperamento é muito bom. Isso dentro de um processo de coaching, de um coaching grupo, tal, você consegue desenvolver, saber o seu temperamento, descobrir e tal. E muito as suas características, assim, o aprendizado com a vida, sabe? Eu tô com uma colinha aqui, por isso que eu tô olhando pra cá, tá bom? O autoconhecimento, a sua educação de família, a sua educação religiosa, a sua educação do ambiente que você vive, dos vizinhos, assim, sabe? De vila que você vive. Então, assim, tudo isso, dos desafios que você enfrenta, tudo isso forma a sua personalidade. E a questão é que, às vezes, acontecem desafios que você não está preparado, você não estava preparado, não estava esperando por aquilo e não tem essa preparação, esse autoconhecimento para ter um controle emocional, você vai desequilibrando mesmo. E o pior de tudo, gente, pior, que eu acho muito pior, é que
Esse final de semana a gente até conversou bastante sobre isso aqui em casa, minhas irmãs vieram aqui, a gente estava conversando sobre isso. Se a gente fosse plantar para comer do jeito que a gente deveria comer lá, que nem os antigos comiam, tudo sem agrotóxico, tal, sem química, o que aconteceria? Não teria comida suficiente para a humanidade, né? Não teria comida suficiente para a humanidade. Karine, seja bem-vinda. Então, o que acontece? As empresas, né, a engenharia de alimentos, nossa, é a profissão do futuro, porque eles precisam, né, fazer das tripas coração, literalmente, para conseguir alimentar as pessoas no mundo todo. E isso, gente, eles fazem lá, eles pensam muitas vezes na questão de alimentar as pessoas. Né? E aí veio uma fartura muito grande, colocou-se logo depois das guerras, né? Principalmente depois das guerras, inundou o mercado, as mulheres foram trabalhar e começou a vir industrializados para dentro de casa, e isso começou a ser fácil para o ser humano. Então alinhou duas coisas, o sedentarismo, as pessoas antigamente, elas plantavam alimento, trabalhavam na agricultura, tal, e aí foi tendo revoluções industriais, tal, e a modernização das coisas. O que acontece? A pessoa fica cada vez mais parada e, em contrapartida, ela tem uma oferta muito grande de alimentos, principalmente industrializados. O que acontece? Dá um desequilíbrio no nosso corpo, mesmo, porque assim, não que assim, a gente tem salada para comer? Tem fruta para comer? Tem, mas abrir um pacote de bolacha não é mais fácil? A gente tem tem fruta para comer? Tem, mas pegar um suco pronto não é mais fácil? Né? E de marketing dessas empresas, gente, eu sou pós-graduada em marketing, eu fiz pós-graduação em marketing na FAAP, e assim, gente, né? A gente estuda formas de convencer o ser humano a comprar aquilo ali, a consumir aquilo ali. E um dono de empresa, ele visa lucro, gente. Ele visa. Né? Vocês podem ver que agora, nessa virada de ano, um monte de embalagens diminuiu o tamanho e continua o mesmo preço. Por quê? Porque precisa de lucro, gente. Não tem jeito, sabe? Então, assim, tudo isso vai o quê? Vai afetando a saúde como um todo, né? Então, mais pessoas têm gastrite, muito por conta de condimento, de comida, mais pessoas têm problemas de colite, problemas no intestino, mais pessoas têm câncer, mais pessoas têm pressão alta, mais pessoas têm diabetes, né? A obesidade vai aumentando, tal. Tudo por conta não digo nem que é má alimentação, mas digo que assim, é uma questão de cultura, né, cultural. Meu esposo, final de semana passado, ele foi para uma cidade no interior com meu sogro, e eles pararam no restaurante, assim, simplesinho, tal, para almoçar, e eles pediram uma limonada sem açúcar. E, gente, eles pediram uma limonada sem açúcar, o rapaz falou assim, ele falou assim, diferente, né? Daí ele voltou com a limonada, ele ficou olhando assim, pra ver se eles iam tomar, não ia fazer careta, né, tal. E eles tomaram, e aí ele falou assim, Leila, em cada mesa tinha um refrigerante. Toda mesa tinha um refrigerante. Eu não sei vocês, mas assim, teve uma época, e esse pessoal cresceu com suco de fruta, né? Não que o melhor mesmo é tomar água. Mas cresceu com suco de fruta feito, né? Principalmente o pessoal do interior. Mas quando teve a oferta, a pessoa era assim, ela não tinha dinheiro para comprar refrigerante. No momento que ela tem dinheiro para comprar refrigerante, nossa, ela se sente super assim. Nossa, agora eu posso dar um refrigerante para o meu filho. É uma coisa assim, é um sentimento, não é do tomar o refrigerante, é de poder prover uma coisa que ele não tinha quando era criança para o filho. E aí, gente, tudo isso vai colocando química para dentro do corpo e vai desequilibrando o nosso corpo. Só que a gente trata de tudo, menos de saúde mental. Por quê? Por puro preconceito. Por puro preconceito mesmo. Tem muitas pessoas que têm, às vezes, Olha, a Silvia acabou de entrar aqui. A Silvia tem um filho especial, ou uma filha. E, gente, o preconceito é muito grande. Eu
Eu tive um irmão com hidrocefalia, então eu cresci dentro da minha casa com uma criança especial. E para mim é a coisa mais normal, eles são assim seres iluminados, na verdade se você tem uma pessoa que toda pessoa que tem fala isso, né? Se você tem uma pessoa, uma criança, uma pessoa que é especial, você é um agraciado, porque você tem um anjo dentro de casa, literalmente, assim. Só que, assim, a gente precisa controlar a alimentação e a gente precisa cuidar da saúde mental como um todo, gente, sempre. Lilian, seja bem-vinda. Então, o que acontece hoje em dia? A gente acaba entrando tão no automático das coisas e comendo tão que é mais fácil, que a mídia propaga. Gente, vamos combinar. Eu pouco saio de carro, eu saio muito pouco de casa até, na verdade, mais no final de semana e tal. Eu trabalho em casa. Mas o pouco que eu vou ali na escola das crianças buscar, eu passo por uns 3 propaganda naquele relógio. Com o quê? Um é KFC, outro é o McDonald's, outro é isso, outro é aquilo, outro é aquilo, outro. Aquilo vai trabalhando na sua cabeça. Aquilo foi feito para trabalhar na sua cabeça. Para ficar te instigando a comer aquilo. Né? Se você for ver, gente, qual que é o valor nutritivo disso? Nenhum. E o preço é muito mais caro do que você fazer uma feira. Né? Muita gente, vamos combinar. Uma oferta de um lanche é mais caro do que você fazer uma feira. E aí a gente tem dinheiro para comprar a comida, né, a junk food, a comida que é lixo, mas a gente não tem dinheiro para fazer uma feira, ou não tem paciência para fazer uma feira, ou não tem paciência para cozinhar a feira, né? E isso tudo vai atrapalhando. Por isso que tem tanta gente com distúrbios de humor hoje em dia, com insônia, gente, insônia. E aí você desregula totalmente o relógio biológico do seu corpo. E, gente, quando alguma coisa não tá bem, né? Celular, quando ele começa a ficar velhinho, a dar pau. O meu, por exemplo, meu celular tá aqui, ó. Ele é mais velho. Eu tô fazendo a live com o celular do meu filho. Por quê? Porque o meu trava, né? Tem muito mais coisa, muito mais arquivo. Eu lido com vídeos e tal. E eu tenho, pra eu conseguir fazer a live sem travar, eu faço com o celular dos meus filhos. Onde eu teria que ver o processador dele, né? E aí, trazendo isso para nós. A gente vai vivendo a vida, vai tendo desafios, né? Quando a gente é novo, a gente fala, você é feliz e não sabe, né? Às vezes as meninas fazem um drama danado e tal. A gente fala, você é feliz e não sabe. Porque quando vai passando o tempo, vai chegando os boletos para pagar, né? A gente vai lidando com muito desafio. E tudo isso vai desgastando a nossa mente. E a gente precisa, sabe, ver o momento que a gente precisa pedir ajuda. Então, gente, eu não sei se vocês já viram casos, escrevam aqui pra mim se vocês já viram, mas de pessoas que se automutilam, que se cortam, né? Muito comum em jovens, por exemplo, porque a pessoa não consegue pedir ajuda. Outra coisa muito importante, gente, a gente precisa ensinar os nossos filhos a pedir ajuda. Porque às vezes a gente não ensina, a gente dá tudo na mão, eles não sabem como pedir ajuda. E aí, às vezes, eles estão passando por alguma coisa e não sabem pedir ajuda, eles começam, por exemplo, se automutilar, dar ouvidos para essas coisas que acontecem como chama? Aquele baleia azul que teve, né? Então, ó, eu tô com a gente precisa, então, prestar atenção, né? Quanto mais autoconhecimento a gente tiver, mais importante. Então, independente da gente precisar fazer um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico tal, se a gente souber o nosso temperamento, a nossa forma de agir, os nossos valores, né? A gente vai ter muito mais efetividade em qualquer tratamento, tá? Então, é isso que o programa Fina Vida, é isso que você pode conseguir de ajuda comigo. Não que assim, a Leila vai dar dieta, a Leila vai... Não vou, né? Hoje eu atendi uma moça que eu falei pra ela, olha, você precisa ter uma rotina sua, pra você Aliás, eu preciso mandar um aplicativo de água pra ela. Beber água, por exemplo, né? A gente precisa beber água. Tem gente que não toma água. Tem gente que só toma refrigerante. Aonde que vai parar?
Isso, aonde vai parar a saúde da pessoa? E ela tava me falando que ela tinha pressão alta, tal. E aí, é bem por aí. Simone, seja bem-vinda. Então, gente, o que acontece? A gente precisa se amar. Isso é uma... Você se ama? Me responde aí no chat. Você se ama? Porque assim, ó, um dos principais... o principal mandamento que o Senhor Jesus deu acho que tá até aqui na minha colinha. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tá em Mateus capítulo 22. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A questão é, você se ama ou você ama mais o próximo do que você? Porque você tem que amar o próximo, né? A gente precisa amar ao próximo como a nós mesmos. Mas a pergunta é, você se ama? Muito, em excesso, muito bem. A Flá já é... Gente, tô tomando chá de abacaxi, tá? Abacaxi com gengibre e canela. Então assim, ó, você se ama? Você aceita os seus defeitos? Outra pergunta. Você aceita as suas qualidades? Você aceita as suas qualidades? Você sabe quais são as suas qualidades? Me responde aí. Você procura melhorar os seus defeitos? Ou você vive na dependência de outra pessoa reconhecer e aprovar o que você faz? Você necessita que outras pessoas reconheçam o que você faz, ou as suas qualidades, aponta os seus defeitos. Isso chama codependência. Você depende de outra pessoa. Ou você depende só de você. Até nesse atendimento que eu fiz hoje, foi bem isso que eu falei. Eu falei, o que depende de você? Beber água, por exemplo, depende de você. Ter uma rotina de autocuidado, de acordar e de reconhecer o que conseguiu fazer, depende de você. Manter a sua atividade física depende de você, não depende de outra pessoa. Mudar o foco. Aconteceu um desafio. Antes de você se desesperar de ansiedade, você foi mordida pelas moscas da produtividade positiva que a Leila cria. Moscas não, joaninhas, né? Então, é bem aí, assim, a gente precisa ter amar a si mesmo. E a gente tem que amar o nosso corpo, gente. O nosso corpo é o templo é o templo da nossa vida, é o templo do Espírito Santo, é o nosso corpo. Então você cuida do seu corpo. Você cuida do seu corpo, sabe? Mantém ele ativo. Imagina que não tivesse comida. Você ia ter que arar a terra, você ia ter que buscar lenha para um banho quente. Olha o tanto de exercício que se fazia antigamente. Hoje é só virar botão, apertar botão. Só que a gente precisa compensar toda essa modernidade, né? Você tem uma alimentação saudável? Né? E outra coisa, assim, o cuidar do corpo não é questão de cuidar esteticamente do corpo, ou adornar, ou se encher de adornos. Se você gosta de adornos, coloque adornos. Mas não é o adorno que é você. Você precisa se cuidar, tá? Se cuidar. Então, você precisa se amar. E outra coisa, gente, amar o próximo não é agradar o próximo. Amar o próximo é demonstrar amor. Porque assim, quem vive esperando na dependência do outro, ele fica agradando, aceitando tudo que o próximo quer para ser aceito. Então assim, ao invés a pessoa não tem amor próprio, ela ama só o próximo e ela quer agradar só o próximo para ter a aprovação desse próximo. E aí é que entra as armadilhas, gente. Né? Então, a questão você tem que ter responsabilidade sobre você, porque assim, tem 3 grandes armadilhas para perder o foco, né, numa boa saúde, numa boa meta, que uma é o consumismo, outra é a busca pelo poder e outra é o estresse. Então, o que acontece com o consumismo, gente? A gente, muitas vezes,
entra até para agradar os outros ou para ser aprovado no meio que você entra numa trilha de consumismo que não é condizente à sua realidade. E aí o que acontece? Você se endivida para lidar com aquele consumismo. E aí o consumismo, né? Os meios de comunicação fazem muito bem isso, e você compra mais. E aí você perde o seu tempo, você gasta o seu tempo para gerar mais dinheiro para você sustentar esse consumismo. Então, você não paga as coisas que você compra com dinheiro, você paga com o tempo de vida, com o tempo da sua família, para você adquirir conhecimento, para você servir a sua fé, né? Então, o consumismo é uma armadilha. É a armadilha de você entrar, perder o seu tempo, né? Perder o tempo exacerbado por conta de você precisar desse consumismo grande. A outra armadilha é a busca pelo poder, né? Então, assim, às vezes você tá no meio, né? Tá trabalhando e tal, e quer cada vez mais melhorar. A gente precisa melhorar, sim. Mas a gente não pode deixar isso desviar o foco, acabar com a sua, sabe, ficar workaholic, ficar trabalhando muito, perder a sua saúde trabalhando por conta da busca pelo poder. E quando você fica buscando poder, você causa estresse. E, gente, o estresse, ele desencadeia doenças, tá? Então, físicas. Quais doenças físicas que o estresse desencadeia? Câncer, diabetes, tô com a colinha, tá? Câncer, diabetes, infarto, derrame, AVC, pressão alta, dores, inflamações. E emocionais, ele desencadeia doenças, depressão, bipolaridade, transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade, dependência química de vícios, né? Seja em álcool, seja em alguma droga. Então, assim, o conjunto dessas situações, dessas armadilhas, acaba desencadeando o estresse. E o estresse é o ponto de partida para depressão, automutilação e suicídio. Então, tudo depende muito primeiro depende de você se conhecer, de você se amar. E aí depende de você conseguir, do nível de estresse que você está vivendo, isso leva os graus disso leva a depressão, automutilação e suicídio. Seja bem-vinda, Safira! Que saudade de você! Então, eu vou falar rapidinho, deixa eu ver que horas são, sobre depressão, automutilação e suicídio, tá? Eu tô falando isso com base num estudo de uma equipe multidisciplinar de médicos e psicólogos e psiquiatras. E o que eu queria chamar a atenção aqui de vocês nessa live, gente? Que se você... É ótimo a gente ter o autoconhecimento, é ótimo a gente buscar apoio, eu amo ajudar vocês, mas se vocês estiverem numa depressão profunda, se vocês estiverem numa situação de automutilação, se vocês estiverem com pensamentos suicidas, vocês precisam de ajuda e a gente precisa pedir ajuda. E se você conhece alguém numa situação dessa, você também precisa indicar ajuda, porque senão, gente, Deus me livre, sabe, acontecer alguma coisa e você fala assim, nossa, eu tinha esse conhecimento e não passei para frente. Então, depressão. A depressão, qual que é a definição de depressão? É uma doença emocional que traz o sentimento de tristeza muito maior do que o normal, perdendo a capacidade de sentir prazer nas coisas simples, diminuindo a capacidade de realizar as atividades diárias. Então, assim, a gente fica triste, uma coisa é tristeza, tal. Agora, quando você não tá conseguindo nem levantar da cama pra fazer nada, aí precisa ver, entendeu? E se você tá feliz, assim, tá comendo, pra comer não tem problema nenhum, também não é depressão, não. Mas, gente, é uma doença emocional, depressão, tá? A Safira já passou por isso, ela passou por uma situação muito difícil. A Janete, eu entendi corretora, Janete.
A Janete não sei, mas a Flávia já passou recentemente, até ela perdeu o pai dela. E ela passou por isso, sem conseguir levantar da cama mesmo. E aí, existe muito, quando a gente não conhece, as pessoas primeiro, ela procura médico às escondidas, muito por conta do preconceito, gente. Porque assim, antigamente falava para você procurar um psicólogo, um psicólogo até não muito, mas um psiquiatra, era se você tinha problema, né? É nesse momento que todo mundo sai da live. E não, gente, a gente precisa cuidar da mente de transtornos emocionais, assim como a gente cuida do coração, entendeu? Porque assim, se você tem morte cerebral, o coração pode ficar batendo ainda há muito tempo e você fica vivo, né? Mas assim, você precisa cuidar da mente, tá? Então, assim, a primeira coisa, a pessoa precisa de atenção, a pessoa precisa de amor, de compreensão e precisa de ajuda. Quem tá, gente, com automutilação, né? A pessoa inflige dor física para aliviar a dor e o sofrimento emocional. Então a pessoa, ela se corta por causa da dor emocional. Então ela tá gritando por socorro. E o que leva uma pessoa a se automutilar? Pedido de ajuda aos que estão à sua volta. Fuga das provas e adversidades da vida, alívio da dor, tem forte sentimento de culpa, frustração, rejeição, decepção e outros, pedido de socorro silencioso. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, isso nunca é porque não viveu ainda. É porque tem muita coisa, não tem noção da vida, esse automutila, a pessoa tá gritando por socorro, gente. Então, a gente precisa socorrer, precisa, sabe, estar ali, demonstrar amor. Linda você, mãezinha, a mãezinha das duas princesas que tá vindo por aí, ó, é a Joyce. Então, assim, ó, tem 3 situações que pode levar à automutilação. São situações psicológicas, traumáticas ou sociais, tá? Então, as psicológicas são situações de tristeza, angústia, estresse, solidão, decepção, desesperança, culpas, frustrações, rejeição. São situações psicológicas que podem se levar a pessoa a se automutilar para esquecer a dor. Ela inflige dor física para esquecer a dor emocional. Traumáticos. Abusos físicos ou sexuais na infância e adolescência. E vocês não têm noção de como isso é comum. Minha mãe trabalhava em escola e ela vinha assim, todo dia ela tinha um caso para contar. Bullying na escola, família, na igreja ou entre outros. Morte de parentes próximos ou amigos. A dor dentro é tão grande que a pessoa vai para a automutilação. E sociais, gente, no trabalho, na escola, no núcleo familiar, no círculo de amigos, dificuldade em lidar com a orientação sexual da pessoa. Então, assim, qual que é o tratamento? Gente, precisa procurar um profissional da área de saúde para iniciar o tratamento. Aqui em São Paulo, deixa eu falar para vocês, em qualquer UBS, Unidade Básica de Saúde, tem uma equipe multidisciplinar para ajudar com isso, e eles encaminham as pessoas para o CAPS, se eu não me engano, acho que é CAPS que fala, mas é uma unidade só de saúde mental, e então a gente precisa procurar ajudar essas pessoas. Paula, seja bem-vinda. Claudete, seja bem-vinda. Claudete estava comigo lá com o filhão dela fazendo teste no sábado também. Ela e a família dela, tinha o filho dela e o sobrinho. Então, assim, gente, pedir ajuda é uma habilidade que a gente aprende a pedir ajuda. Só que muitas vezes os jovens, a gente não ensina a criança a pedir ajuda, porque a gente dá tudo na mão, então ele não sabe pedir ajuda, né? E aí, quando eles se deparam com algum problema que eles não conseguem resolver sozinho, eles se frustram e acabam encontrando na automutilação o seu alívio, gente. Então, às vezes, eles se automutilam porque eles não estão sabendo lidar com o problema. Incentivar os filhos a pedir ajuda, sabe? Falar que assim, olha, ter um diálogo aberto, sabe? Falar, ó, elogiar os filhos na hora certa, dar atenção.
instrução e apoio nas indecisões, quando tá indeciso, não decidir por eles, mas estar ali, falar, filho, eu tô aqui por você. O que você decidir, eu vou te amar do mesmo jeito. Mas ter esse diálogo, são coisas simples, gente, é muito simples. Não é o fato de levar no médico e jogar pro médico, ou jogar a responsabilidade pro psicólogo, pro psiquiatra, não. É estar ali para a pessoa e ir junto, né? Falar assim, filho, vamos procurar uma ajuda, tal. E o suicídio, gente, que é quando a pessoa quer se matar. Gente, o suicídio é quando tudo isso daí já tá tão grande, a pessoa já tá tão afogada, que para ela nunca é resultado de um acontecimento isolado. Ele é múltiplos fatores que vão interagindo de forma complexa. Então, assim, quando ela quer se matar, ela quer matar a dor dentro dela, né? Então, o primeiro passo é, desconstruir o preconceito. Gente, né? Quando a pessoa tá com vergonha, né? Ela tá com vergonha, ela às vezes não quer se comunicar abertamente, né? E aí as pessoas, o pior que a pessoa fala, aquela pessoa, né? Então, assim, gente, desconstruir o preconceito, dialogar. E outra coisa, gente, uma dor compartilhada dói menos. Então, só o fato de estar ali para conversar, sabe, já vai, sabe, a pessoa vai diminuindo a dor da pessoa. Então, diálogo, gente, diálogo é o início de tudo. E as pessoas às vezes têm medo de falar sobre o suicídio, porque assim, vai que ele esqueceu e se eu entro no assunto a pessoa lembra de novo, né? E então a gente precisa, só que pensa assim, Deus o livre aconteça, né? De novo, você não falou qual o peso que a gente vai ficar, né? Então assim, eu já tive muito próximo de mim tentativa de suicídio. E assim, o fato de estar ali, de conversar, tal, faz toda a diferença mesmo. E a pessoa consegue reverter. Então, assim, quando a doença já está instalada, né, a pessoa tem dificuldade de lidar com perdas de ente querido, perda de emprego. E, gente, pode ver que tudo isso que eu tô falando é tudo coisa corriqueira, gente, que acontece na vida de todo mundo. Rejeição afetiva, perda de ente querido, perda de emprego, mudança no status social, fim de relacionamentos emocionais, incapacidade de solucionar problemas, conflito teológico, doutrinário da pessoa, doenças terminais, histórico de tentativas prévias de suicídio, presença de algum transtorno mental, influência familiar ou de amigos, vergonha por atitudes desonrosas, situação desesperadora, perdas financeiras e ou patrimoniais. Tudo isso são situações que podem levar a pensamentos suicidas, mas a gente precisa de 2 tipos de tratamento. Ambiental, que é as atitudes, aí entra uma terapia com um psicólogo para acompanhar, entra o coach para ajudar a criar metas, entra o coach com relação ao autoconhecimento e precisa de tratamento farmacológico, gente, precisa de acompanhamento médico, né? Então, assim, ambiental, o que a pessoa pode fazer? Mudar hábitos de vida, psicoterapia, musicoterapia, terapia de relaxamento muscular, atividade física, sociabilizar. E farmacológico, a pessoa toma antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores do humor, antipsicóticos. Só que assim, esse tipo de remédio, gente, eu já vi, gente, eu tive uma pessoa muito próxima internada no hospital psiquiátrico e eu ia visitá-la quase todo dia na hora do almoço. E eu vi uma pessoa, a moça estava assim conversando e tal, e eles foram trocar o remédio dela. Então tem que tirar, fazer uma desintoxicação para entrar com a nova droga. A senhorinha, ela ficou parecendo um bicho, gente. Mesmo assim, sabe? Ela ficou assim totalmente. E aí foi entrando, fez a desintoxicação, ela ficou em isolamento, dava dó, porque ela era tão bacaninha. E aí entrou com a outra medicação, pronto, a pessoa voltou. Então imagina o poder que um comprimidinho tem de fazer na vida, na mente da pessoa. Por isso é muito perigoso. Não pode fazer automedicação nunca.
E aí, assim, quanto tempo demora o tratamento? No mínimo 1 ano, tratamentos de antidepressivo, de automutilação, de pensamentos suicidas. E assim, precisa mudar hábito, não adianta só tomar o remédio, tá? Precisa mudar os hábitos, precisa tomar água, precisa comer direito, fazer exercício, precisa seguir a orientação do profissional de saúde, né? E assim, o remédio vicia? Não vicia desde que tenha o diagnóstico certo, o uso correto e o início o quanto antes possível. O início precoce. Outra coisa, gente, esses remédios, eles são muitas vezes fornecidos pelo governo do estado, tal. Tem aqui em São Paulo, a gente tem chama Maria Zélia, até aqui perto de casa, que você vai lá, se inscreve, eles mandam em casa o remédio. É muito certinho, assim. Então, assim, as pessoas precisam tomar o primeiro comprimido, né? A única pessoa capaz de tirar você do fundo do poço é você mesmo. A gente joga uma corda, mas pegar a corda para subir depende só da pessoa. Então, assim, se você está nessa situação, ou se você tem alguma pessoa conhecida, porque a gente sempre vai conhecer alguém que está nessa situação, procura ajuda e a gente precisa o quê? Oferecer acolhimento, a gente precisa participar do tratamento e a gente precisa ter muita compreensão. Porque sim, é uma vida e as pessoas que estão sofrendo, elas precisam de alguém para ouvi-las, alguém que possa confiar, né? Que elas possam confiar, alguém que se importe com elas, alguém que respeite o que elas estão sentindo, alguém que traga esperança e não que joga de novo no fundo do poço, alguém que não julgue, alguém que não lhes acuse. Talvez por isso vem tanta gente procura, às vezes a pessoa está com um problema de alguma depressão assim, a pessoa procura um coach, porque coach não julga mesmo. E assim, vai ter um trabalho legal, mas para sair precisa de um acompanhamento médico, precisa. E o que as pessoas não querem? Elas não querem ser julgadas, elas não querem se sentir sozinhas, elas não querem que ignorem a sua dor e o seu sofrimento, elas não querem ser interrompidas na sua fala, deixa elas falar. Elas não querem ser acusadas, não querem se sentir culpadas, não querem ser taxadas de louca, e ela não quer ouvir que é falta de fé, que é castigo, elas não querem isso. Então, assim, o que a gente pode falar? O que a gente deve falar? Onde dói? Como que eu posso ajudar? Você não está sozinho. Quer conversar? Você é importante para nós. Nós nos importamos com você. E o que não falar? É falta de oração, é falta de Deus, é castigo, é falta de fé, é fraqueza, é fingimento, falsidade. Quem quer se matar não avisa, se mata. Você está errado. É coisa da sua cabeça, é falta de Deus. Quando for fazer, faça bem feito. Não falar contra medicamentos, não orientar a abandonar o tratamento. Então, gente, a gente precisa ter a consciência e a responsabilidade de ser esse ouvido, ser esse ombro, ser isso para essas pessoas que estão nessa situação. E se você está nessa situação, procure ajuda, procure, não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha... Eu senti de falar sobre isso aqui hoje, né? Até hoje foi bem corrido, não conversei com as pessoas assim, pra gente decidir o que a gente ia falar na live de hoje. Mas, devido assim, a gente falou sobre isso, tem muita gente que tem algum problema, alguma pessoa com algum problema, algum distúrbio de humor, algum distúrbio, alguma bipolaridade e tal em casa, e a pessoa não procura ajuda porque acha que ela tem que é um fardo que ela tem que aguentar. Não, gente. Você precisa procurar ajuda, sim. Porque senão, enquanto a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. Então, a gente precisa amar a gente. A gente não precisa fazer fazer o que as outras pessoas querem para ser aceitas. Isso não é amor. Agradar não é amor. Amar, você precisa amar o próximo
da mesma proporção que você ama você mesmo. Beleza? Então, na sexta-feira, a gente tem live. A gente vai ter um movimento bem legal aqui, né, durante a semana. Na sexta-feira, talvez mude horário, talvez eu precise fazer um pouquinho mais tarde, que eu tenho uma consulta à tarde. Então, se ficar, mas eu aviso vocês, tá bom? Uma excelente semana para vocês. E bora lá cuidar dessa saúde mental também. Beijo!